Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o prefeito de Maricá e presidente regional do PT, Washington Quaquá. Eu conto também com a participação do jornalista Walter Diogo nessa entrevista. Prefeito, além dos portais de segurança que serão instalados em pontos estratégicos da entrada de Maricá, nós teremos quiosques em toda a orla, também projetados pelo escritório de Oscar Niemeyer. Queria mostrar o quiosque, vamos mostrar, olha lá, olha aqui, com todo respeito aqui ao prefeito Eduardo Paes, esses quiosques superam em muitos quiosques aqui do Rio de Janeiro, que seria a cidade cartão postal do Brasil. São quiosques maravilhosos e que se integram, quer dizer, a paisagem com o mar ao fundo. Fale um pouco sobre eles, prefeito. Você sabe que o Oscar Niemeyer era uma figura mundial, uma das figuras mais conhecidas no mundo. As obras dele, no geral, viram ícones das cidades. A sede do Partido Comunista na França é um dos monumentos nacionais da França. Em Cuba, ele fez uma praça onde vai ser a Embaixada Brasileira. E o Oscar Niemeyer tem uma ligação íntima com o Maricá, né? Ele é maricaense. As pessoas acham que eu invento essas coisas, mas isso aí ninguém sabe. Ele é maricaense. Eu confesso que eu não sabia. Sabia que Darcy Ribeiro tinha uma casa em Maricá e que, portanto, tinha uma relação com a cidade. Oscar Niemeyer não sabia. Eu costumo dizer que todo brasileiro devia ler O Povo Brasileiro, o livro do Darcy escrito em Maricá. Ele fugiu do hospital, deram 6 meses de vida, ele durou mais 2 anos e meio, escreveu 3 livros em Maricá, naquela casa que hoje é um gabinete meu. O seu gabinete. Funciona como meu gabinete e funciona como centro de criação das políticas sociais do município, sob inspiração dos maiores brasileiros, que é o Darcy Ribeiro, e o Oscar Niemeyer vivia lá na casa dele. O avô do Oscar era maricaense. Ribeiro de Almeida é o nome de uma rua em Maricá. Ele era fazendeiro em Maricá e ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor tem boa inspiração. O senhor vai dar o nome de Oscar Niemeyer a esse projeto? A Orla de Itaipuaçu, eu vou chamar Orla Oscar Niemeyer. Ela vai ser brindada com essas joias que são os quiosques, vários quiosques projetados pelo nosso grande brasileiro, grande arquiteto, Oscar Niemeyer. Prefeito, o senhor respondeu ao Walter Diogo no bloco anterior que Pezão, enfim, tem muita identidade, muita afinidade com as políticas públicas que o senhor defende. Eu fiquei sabendo que o senhor tem tido tratativas, depois que passou a eleição, onde houve um estremecimento entre o PT e o governador Pezão, porque o partido tomou um rumo diferente, lançou uma candidatura própria, a candidatura do senador Lindbergh, mas hoje tudo indica que há uma reaproximação do PT com o PMDB, principalmente do PT com o governo Pezão. Como é que foram essas conversas entre o senhor e o governador Pezão? Olha, eu tive ontem, pela manhã, conversando com o Pezão. E à noite tive com o Eduardo Paes. Então, nós estamos fechando um ciclo de conversas com o PMDB. Porque, na verdade, a conjuntura, antes de mais nada, a conjuntura política do Brasil, a crise brasileira, a crise política brasileira, impõe uma relação com o PMDB como um todo. Então, nós precisamos garantir governabilidade, precisamos garantir o funcionamento das instituições, precisamos barrar uma tentativa de golpe que existe no Brasil. Há um pedaço da burguesia e da classe média alta do Brasil que é absolutamente golpista, que vai para as praças públicas pedindo a volta dos militares. Isso é um retrocesso, porque essa gente não sabe quantas pessoas morreram, não sabe que se você fosse para a rua falar mal daqueles generais que governavam o Brasil, tu estava trancafiado na cadeia, à noite ia ser torturado e de manhã ia ser achado morto e iam dizer que você foi atropelado. Então hoje você tem direito de falar porque nós vivemos numa democracia. Uma democracia onde Dilma foi presa para que a gente conquistasse essa democracia, foi torturada, onde o Lula foi preso, onde milhares de brasileiros foram presos, torturados e alguns assassinados. O enfrentamento dessa questão está facilitando a reaproximação do PT no Rio com o PMDB? Claro, é uma imposição da conjuntura essa aproximação. No caso do Pezão e do Eduardo nós nunca nos afastamos. Tanto é que o PT nem cogitou sair do governo do Eduardo, ele faz um bom governo no Rio de Janeiro, e no caso do Pezão e do Cabral, nós tínhamos uma candidatura própria do Lindbergh e não tinha sentido continuar no governo e nós apresentamos um outro projeto para a sociedade, o projeto foi infeliz, não conseguiu ser cacifado pelas urnas. O Pezão é uma pessoa muito bacana pessoalmente, é um político que tem uma sensibilidade popular imensa, nós vamos conversar com ele, não se trata de discussão, eu tenho dito isso, discussão de cargos. O PT do Rio
não está querendo discutir cargos, quer discutir políticas. E vou dizer como. O Eduardo e o próprio Pezão estão propondo uma política habitacional da região, quando termina o Porto, para a região da Leopoldina. Eu falei ontem para o Eduardo, a gente não pode tratar essas políticas como políticas apenas técnicas, ou seja, vamos construir habitações, vamos construir um comércio, etc, etc. Nós temos que trazer o MTST, a FAFERJ, a Federação das Favelas do Rio de Janeiro, a FAMERJ, a Federação de Moradores, todos os movimentos de moradia, trazer o MST para vender produtos da agricultura familiar nos mercados populares da região. Ou seja, envolver os movimentos sociais nesse processo. Exatamente. A relação que o PT pode ter aqui, do ponto de vista de políticas públicas com o PMDB, é dar essa cara de esquerda aos governos que fazem muito pelo povo. Mas, às vezes, a gente precisa linkar, porque o PT tem essa relação com os movimentos sociais, trazer os movimentos sociais para dentro do governo e propor políticas públicas que melhorem a vida das pessoas. O que eu costumo dizer, Walter, eu costumo dizer o seguinte, tem muita gente aí da esquerda que leu Gramsci e cita o Gramsci, que leu Marx e cita o Marx, que leu Lenin e cita o Lenin. Quantas pessoas esses partidos mudaram a vida? Ser de esquerda é mudar a vida do povo, é botar com que o povo que não tem casa, não tem comida, não tem ensino profissionalizante, não tem universidade, possa ter casa, comida, universidade, ensino técnico, um bom emprego, para que ele possa construir a sua vida e mudar a sociedade. Nós queremos que a vida das pessoas melhore para que ela possa se organizar e mudar a sociedade. Isso é ser de esquerda, não é ficar declamando meia dúzia de pé de página, de nota de pé de página em Copacabana, porque isso não muda a vida de ninguém. Vem cá, prefeito. A eleição acabou, mas para alguns ainda não acabou. Essa que é a grande verdade. É preciso transformar a dona Dilma na presidente de todos os brasileiros. Né? E aí o PT vai entrar no governo do Rio de Janeiro, o senhor vai querer cargos e influir nessa política que o Pezão está começando e o governo também está meio perdido. Quer dizer, o senhor vai exigir cargos e vai exigir influência dentro da política do governo do Estado? Olha, eu combinei com o Eduardo Paes de ligar para o Pedro Paulo e para o Pedro Paulo ir ver a tarifa zero em Maricá, o ônibus de graça. Para o Pedro Paulo ir lá em Maricá e ver a moeda social, a moeda Mumbuca. Ninguém paga ônibus lá? Lá é de graça. Ninguém paga ônibus na nossa empresa pública. Não, rapaz, você inventou o negócio. Essa é uma parceria que não é... Porque o PT não pode ser conhecido como partido da boquinha, que negocia com os governos... Isso é a invenção do garotinho. Do garotinho. Não pode virar o partido da boquinha que vai lá para negociar cargo. O PT precisa discutir políticas públicas, dar a sua contribuição. O PMDB do Rio fez belos governos aqui. Cabral, todos nós sabemos, fez um governo que... Eu fui no teleférico do Alemão, até brinquei com o Pezão, falei assim, olha, eu falava muito mal daquele negócio lá. E como os intelectuais têm mania de fazer, é falar mal sem conhecer alguns intelectuais, pseudos intelectuais, para me corrigir aqui. E eu fui lá e vi. Andei, fui até o final e voltei no teleférico para fazer os teleféricos em Maricá. E achei fantástico, magnífico. Mas é fantástico. Agora, às vezes, é preciso linkar essas obras, essas grandes obras, com a organização popular e com o diálogo com a população, porque às vezes pequenas sugestões da população que não são incorporadas aos grandes projetos fazem uma diferença imensa. Por isso acho que o PT pode ajudar nisso, construir uma relação dos governos com o movimento social, com a transformação social, com a politização das pessoas, com a organização do povo. Prefeito, ou melhor, presidente do PT, presidente, porque eu vou falar de política mais agora, não vou falar de Maricá. Como é que o senhor analisou esse movimento do último... 2 domingos, que tomou as ruas do Brasil em protesto contra a presidente Dilma, principalmente em São Paulo, onde me pareceu, segundo pesquisa feita pelo Datafolha, que setores da classe média ocuparam a cidade num protesto que tem que ser considerado, embora seja um protesto marcadamente de pessoas de um extrato específico da população, tem que ser levado em conta, porque expressivo. Nós tínhamos ali em São Paulo 500 mil pessoas, enfim, ou seja 210 mil, como disse a Folha de São Paulo, não importa. O contingente é expressivo e é um recado que foi dado ao Palácio. Mais do que isso, essas manifestações, de certo modo, contaminam toda a base de apoio do governo federal. Veja, 2 dias depois, foi feita uma pesquisa pelo Datafolha e a aprovação da presidente Dilma caiu em todos os estratos da população, inclusive no Nordeste, onde ela tem, teoricamente, a sua maior base de apoio. Ou seja,
Qual é a sua leitura sobre isso, prefeito? Eu acho que primeiro que as manifestações têm que ser levadas em conta. Foram manifestações de massa. Deu 200 e poucas mil pessoas em São Paulo, 40 mil aqui em Copacabana. Dizer que é uma manifestação da pequena burguesia, dos brancos de Zona Sul, chovendo molhado. Todo mundo viu, só vê as imagens. Agora, a diferença é o seguinte, os brancos de Zona Sul passaram a se organizar e ir para a rua. E passaram a se mobilizar. Eles, a oposição, os estratos sociais que não são os nossos, eles passaram a ter uma presença política. Se organizaram enquanto força política. A grande novidade é que o governo, que é um governo popular, que é um governo que faz pelos pobres, está completamente desorganizado. O grande erro da Dilma e o grande erro do PT é que passou 12 anos melhorando a vida do povo, mas passou 12 anos despolitizando. Quando se diz, nós construímos 40 milhões de pessoas na classe média, essas pessoas não são de classe média. Não se pode ter a classe, como dizia o velho Marx, é uma construção social, é uma construção política. Nós desconstruímos uma nova classe popular, que nós demos acesso ao consumo, e nós transformamos eles em meros consumidores. As pessoas não são meros consumidores, são ser consumidores e cidadãos. O erro do governo e do PT foi não ter transformado esse grande exército de 40 milhões de pobres, que você melhorou a vida, não transformou essas pessoas em uma classe social que quer direitos, que quer avançar nos seus direitos. Acho que essa é uma tarefa que o governo tem que fazer agora. Ricardo, a burguesia organiza a sua tropa. A grande diferença é que as classes populares, os partidos de esquerda, não organizaram as suas. Eu vou fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com o prefeito de Maricá, o Washington Quaquá, e também presidente estadual do PT.